Eu queria entrar assim com um toque natalício. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Isto é só para, enquanto elas afinam, eu descontraio. Elas é que já estão habituadas, sabes? Ok, qual é a câmara que eu olho? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rocks. Estamos num sítio diferente do habitual, já perceberam isso, certo? Estamos aqui nos Viveiros do Cábado, que é um local onde eu gosto muito de comprar algumas das plantas que eu utilizo no meu jardim, para fazermos um especial do it yourself. Como é que se diz? É D-I-D-Y-I, ok? Para fazermos o quê? Uma árvore de Natal com suculentas. De certeza absoluta que já viram estes projetos por aí e hoje vou-vos mostrar em modo de passo a passo, está bem? Para nós fazermos com suculentas, podemos arranjar algumas miniaturas. Por exemplo, temos aqui vários exemplos de miniaturas que são práticas de nós trazermos e até tem um custo bastante simbólico. Ou então, se já tens aí algumas das tuas suculentas a dar filhotes, que foi o caso que eu fiz ontem, andei exatamente aqui a preparar materiais, que são exatamente filhotes que as nossas equibérias e outras suculentas vão dando, até porque algumas gostam e precisam de ser podadas, e então, por que não aproveitar essas bonitinhas, estas gordinhas, para fazermos a nossa árvore de Natal? Não precisamos de muitos materiais, eu tenho aqui um truque. Ok, Susana, eu estou a ver aí uma armação que se calhar vai dar trabalho de fazer. Como é que eu fiz esta armação? Vou ser honesta, não fui eu que fiz, foi o meu marido. A verdade, sempre acima de tudo. Com um arame de galinheiro, certo? Que arranjo em qualquer sítio. Foi mais fácil ainda para mim, porque foi ele que adiantou, mas eu tenho um truque. Porque eu já tinha feito este projeto há uns 3 anos atrás, para o meu Instagram, e o que é que eu fiz? Aproveitei uma destas árvores de Natal que vocês encontram em qualquer sítio, assim comercial. Qual é que é a vantagem se fizermos nós próprios esta armação? É que conseguimos, no fundo, fazer os formatos que nós queremos, ou seja, pôr a árvore um bocadinho mais larga, pôr a árvore um bocadinho mais pequenininha, mais baixa. Tudo tem vantagens e desvantagens. Portanto, o que é que nós vamos precisar em termos de materiais? Uma taça. E a taça, porque é que funciona bem este tipo de taças aqui de terracota? Porque ajudam depois a estabilizar aqui a estrutura da minha árvore de Natal. Portanto, neste caso, nós vamos precisar então do arame e rede de galinheiro, ok? Aqui dei 2 voltas. Um alicate para fazer esta estrutura, as taças de terracota para nós assentarmos. Estão a ver aqui este exemplo? Eu já comecei o vídeo logo a mostrar-vos aqui o exemplo feito. A taça para assentarmos exatamente a nossa estrutura da nossa árvore, e vamos precisar de mais alguns materiais, mas não são assim tantos quanto isso. Eu trouxe, mas podíamos usar o musgo. Prefiro usar este seco desidratado, que também encontramos em sítios com alguma facilidade. Não prefiro este seco, pode também ser o esfagno, do que propriamente aquele musgo que ainda está verde. Existe este desidratado, é mais fácil trabalhar, porque o outro está com terra e acaba por ser um bocadinho mais difícil. Vamos precisar de uma tesoura que dá sempre jeito. Vamos precisar de algo para furar, exatamente para nós depois encaixarmos as nossas suculentas. E vamos precisar dos arames, que às vezes dá jeito para ajudar a prender. E basicamente é isto, e claro, o substrato que nós vamos utilizar neste caso para suculentas, porque depois de nós forrarmos, já perceberam aqui que vamos começar a forrar esta árvore de Natal, exatamente, vamos fazer a forragem aqui com este musgo que está desidratado, ok? Que é para depois este cone ficar bem forrado, vai ser cheio aliás com o substrato, porque no fundo vamos depois exatamente dar aquela estabilidade onde vamos segurar as nossas suculentas. Eu aqui segurei esta, ou seja, podíamos fazer das 2 formas. Podíamos segurar as maiorzinhas com arame, por exemplo, antes de encher com musgo. Neste caso, estas pequeninas, depende um bocadinho do tamanho, estas pequeninas, o que é que eu fiz? Primeiro enchi com musgo e depois é que coloquei então as minhas suculentas aleatoriamente. Aqui poderia fazer ou podia tentar, se for utilizar umas suculentas maiores, por exemplo, estas maiorzinhas, estas estrelinhas maiores, podia tentar, obviamente, colocar primeiro as suculentas e só depois é que fazia aqui a forra com o musgo, principalmente estas maiores. Até podemos tentar fazer aqui um misto, mas a gente já vai e eu vou-vos mostrar aqui no vídeo o passo a passo, ok? Paciência para acompanharem aqui este processo e espero que fiquem depois no final inspirados a fazerem. Porque é que realmente fica aqui esta sugestão? Primeiro porque, de facto, nestes dias mais frios, a gente, na verdade, podemos fazer este trabalho em qualquer sítio dentro de casa. E depois porque fica giro, quer seja para a vossa decoração, principalmente se tiverem, como disse, muitas suculentas, podem aproveitar. Fica um projeto diferente, no fundo um pinheirinho verde, completamente natural, ou porque não para oferecer? Porque não para oferecermos a uma pessoa amiga, a um familiar, e surpreender com uma prendinha diferente, neste caso alusiva.
Portanto, vamos começar a meter as mãos na terra. Está pronta, está a nossa árvore de Natal forradinha, até dava um giro chapéu aqui com uma flor. Primeira etapa pronta, segunda etapa vai ser o quê? Vou-vos mostrar deste lado, ok? Temos aqui uma forra com musgo, vamos encher com substrato, tal como vamos encher aqui a taça com substrato, para depois encaixarmos a taça aqui na árvore, ok? Segunda etapa concluída, com sucesso. Está pronto aqui a nossa base com o nosso pinheirinho forrado e está forrado não apenas com o musgo, mas com o substrato que eu acabei por colocar para lhe poder dar também alguma sustentação, não é? Para nós segurarmos então as nossas suculentas. Então nós temos duas opções, ou utilizamos as plantas que trazemos do viveiro, estas miniaturas que são tão fofinhas, olha para isto. Ok, e nesse caso o que é que nós fazemos? Retiramos todo o substrato que aqui tem, portanto o que é que teríamos que fazer? Teríamos exatamente que fazer isto, que é retirar toda aqui o substrato que a plantinha tem, de forma a deixá-las exatamente assim, com a raiz, e agora com esta raiz, às vezes, e aqui neste caso exigiria que eu pegasse exatamente num arame, tentasse fixar, com um tipo de um clipe, tentasse fixar aqui. É claro que isto implica que primeiro vá fazer um furinho, o musgo tem que ser realmente perfurado, não é? Para eu conseguir segurar a minha suculenta. E já se percebeu de antemão que se eu tiver aqui um pedúnculo da minha plantinha filhota, que estava estiolada, mesmo a precisar de ser podada, me facilita até o processo do que se eu tiver estas mudinhas com pouca raiz. Estas mudinhas com pouca raiz, Susana, eu não tenho filhotas lá para tirar no meu jardim, como é que eu faço? Posso usar essas miniaturas? Podes, mas neste caso realmente vais ter que ter um trabalho adicional que vai ser mesmo fixar com um arame, pode ser aqueles arames de florista, e segurar depois em modo de clipe aqui na nossa árvore. Vamos ver? Pronto, segurou. Segurou, abanas, não cai, está certo, ok? Está pronta, a quarta etapa está pronta. Fiz aqui uma árvore bem natalícia, dei-lhe aqui um toque natalício, só com estas bolinhas vermelhas, mas isto fica, como digo, ao vosso critério. Podemos encher mais, podemos encher menos, dependendo do tamanho da nossa árvore de Natal, podemos colocar as nossas rosetas, podemos criar aqui algo mais uniforme, menos uniforme. Como estamos realmente a poucos dias do Natal, optei por colocar aqui, por fazer aqui assim algo com toque mais natalício, aqui com estes tons mais avermelhados. Esta aqui tem assim uns tons mais rosados, fica ao vosso critério.
aqui a ideia é essencialmente esta, aproveitarem alguns elementos naturais que possam ter aí em vossa casa, nomeadamente as suculentas. Eu sei que há muita gente apaixonada pelas suculentas que me segue aqui e que acompanha o canal, e por que não aproveitar exatamente essas plantinhas que são autênticas joias verdes para nós fazermos os nossos arranjos natalícios. Por vezes nós não precisamos gastar assim tanto dinheiro. Diria que nos materiais todos que aqui utilizei, uma média de 3 euros, aproximadamente 3, 4 euros, conseguiríamos ter aqui este arranjo para nós utilizarmos e colocarmos em casa. E quando eu digo em casa, significa que depois de fazer um arranjo destes, idealmente pode ficar no exterior, mas não apanhar água diretamente. Porquê? Porque tem tendência, a ideia é que agora este musgo tem alguma umidade, não está completamente encharcado, mas a ideia é que ele não apanhe, não fique aqui completamente encharcado de água. Portanto, pode ficar numa varanda, numa entrada, por exemplo, de uma casa, mas sempre num sítio mais resguardado da chuva, está bem? Reparem este pequenininho que eu já tinha adiantado ontem, está bem pequenininho, bem engraçadinho também para, por exemplo, pôr como um arranjo num sítio que vocês entendam aí em vossa casa. Eu espero que tenham gostado desta sugestão. Quero que me digas depois e que deixes aqui nos comentários o que é que tu achaste, se vais experimentar fazer esta experiência. Não te esqueças que aquilo que nós fazemos com as nossas mãos tem sempre mais significado e transmite sempre uma simbologia ainda maior de amor, porque é uma coisa que nós fizemos com carinho. A verdade é que isto ainda demora uns 30 minutinhos a pôr as plantas, mais uns 30 minutinhos de preparação, portanto temos sempre aqui um projeto numa média de uma hora e meia aproximadamente, dependendo obviamente do tamanho da árvore de Natal. Desejo um Feliz Natal, vemo-nos no próximo vídeo, provavelmente no próximo ano. Feliz Natal!